Bora que vamos! O tema da palestra de hoje é documentação imobiliária. Então, você tem dúvidas sobre o assunto? Você não conhece muita coisa? Quando eu comecei, também não sabia muita coisa. Aliás, não sabia nada, porque na faculdade a gente não aprende isso. No curso do Cresce a gente também não aprende isso. A gente não tem contato com essa documentação imobiliária. A gente só ouve falar. Compra e venda, certidão de R$11, promessa de compra e venda, promessa particular de compra e venda, instrumento particular de compra e venda, documento de gaveta. E a gente não tem contato com esses documentos. A gente só ouve falar. Porque na faculdade é muito abrangente, né? Você tem que estudar muitas coisas. E se você for focar em uma matéria, se especializar em uma matéria, você tem que fazer pós-graduação. E às vezes nem na pós-graduação você tem contato com essa matéria. Bem, e no curso do Cresce de igual modo. A gente faz aqui o curso online agora, da presencial no Cresce. É um pouquinho diferente, às vezes você tem contato com a documentação, mas nem sempre você sabe identificar o que é uma coisa e o que é outra. Então, vou passar para vocês o básico que funciona, tá? O básico que funciona. Então, Sandra, como é que eu vou identificar quando é um instrumento particular de compra e venda? Como é que eu vou identificar que é uma compra e venda registrada em cartório? Bem, você vai identificar lendo o documento, tá certo? Você vai identificar lendo o documento. Qual a principal característica para diferenciar um do outro? Geralmente, uma escritura pública, ela vem escrita com um cartório em que ela foi lavrada, aquela escritura. Ela fala cartório do 14º Ofício de Notas de Bangu, ou cartório do Ofício de Notas do 14º Ofício de Campo Grande. Ele vai vir escrito lá. E vai vir escrito também o número e a folha em que o imóvel foi... onde foi escrito, né, foi lavrada aquela escritura com número e folha. Então, geralmente, você identifica isso na escritura pública. E na escritura pública, você não tem reconhecimento de firma. Já no instrumento particular, vem escrito no texto em cima, né, instrumento particular de compra e venda. E no final desse instrumento particular de compra e venda, você encontra a assinatura das partes, geralmente com reconhecimento de firma. Às vezes acontece do documento vir sem reconhecimento de firma. As pessoas, sem desconhecer a lei, fazem o instrumento particular de compra e venda, assinam só a última folha e às vezes nem reconhece firma. E o único documento que ela tem é aquilo de que ela pagou aquele valor, e aquela pessoa que vendeu é o único documento que ela tem que recebeu aquele valor e passou a posse para outra pessoa. Bem, e aí você identifica o que é documento particular de compra e venda, o que é escritura pública, fazendo essa leitura. E aí tem as diversas espécies de contrato de compra e venda. Tem a pública e tem a particular. A gente vai falar um pouco sobre a pública, tá? Contrato de compra e venda. Geralmente, quando você fala em contrato de compra e venda, o valor é pago à vista, tá certo? Às vezes acontece que o cara dá um princípio de sinal para tirar as certidões, para resolver algumas coisas, e aí no final você assina lá a escritura definitiva. Você pode fazer uma promessa de compra e venda. De quando é que a promessa acontece? Quando o valor não é pago à vista. Quando o valor é pago parcelado, você faz uma promessa de compra e venda. E essa promessa ela pode ser registrada no Registro Geral de Imóveis. Tá? Essa promessa ela pode ser registrada no Registro Geral de Imóveis. Bem, você registrou, está tudo certo? Não, não está tudo certo. Como é um negócio feito a prazo, quando você terminar de pagar, você tem que pegar o recibo de quitação com quem te vendeu o imóvel. Tá certo? Para poder dar baixa lá no Registro Geral de Imóveis, você vai averbar essa quitação, né, dizendo que você pagou o preço que foi avançado lá na venda do imóvel. Tá?
Vamos passar para a segunda situação. Instrumento particular de compra e venda. Não. Uma escritura pública pode ser celebrada através de instrumento particular de compra e venda? Sim. A escritura pública lavrada com os bancos. A gente chama de alienação fiduciária. O banco entra ali como garantidor daquele pagamento, e ele pega o bem como garantia daquele pagamento, daquele financiamento ali. Tá certo? E isso vai a registro. No final, assim como o instrumento particular, o instrumento de promessa de compra e venda também vai a registro. Tá? Essas duas situações vão a registro. Bem, aí a gente passa para a cessão de direitos. Cessão de direito. É um direito que você tem, que você está cedendo aquele direito para outra pessoa. Pode fazer através de escritura pública? Pode. Só não vai ser levado a registro. Esse tipo de escritura pública não é levado a registro. Só é levado a registro propriedade. O que é propriedade, Sadala? É aquele imóvel que tem a sua matrícula registrada junto ao RGI, junto ao Registro Geral de Imóveis. Tá certo? Agora a gente vai falar de cessão de direitos hereditários. Pô, que palavrão é esse, Sadala? Bem, eu tinha meu pai e minha mãe, eles faleceram, deixaram uma herança para mim, eu não tenho condições de fazer um inventário, eu posso vender esse imóvel? Posso. Como? Através da cessão de direitos hereditários. São os direitos que eu herdei dos meus pais. Isso é cessão de direito hereditário. Tá certo? Eu posso vender isso parcelado também, Sadala? Pode. Como? Através da promessa de cessão de direitos hereditários. No final também desse contrato, quando houver a quitação do preço total, o pagamento do preço total, eu vou exigir da pessoa que me vendeu um recibo de quitação. Depois disso, eu posso, e geralmente vem nesses contratos, uma procuração para aquela pessoa que comprou de você, para aquela pessoa que você cedeu os seus direitos, entrar com ação de inventário para regularizar o imóvel. Vai fazer o inventário no seu lugar, te substituindo. Ou substituindo os herdeiros, tá certo? Então, terminando com essa parte aqui da escritura pública, a gente vai passar para a escritura particular. A escritura particular você tem que ter um pouco mais de cuidado. A escritura pública, você tem como tirar as certidões para verificar a situação do imóvel. Você tem como analisar aquela documentação, analisar aquela escritura, ver se tem algum impedimento em relação aos vendedores, ver se tem algum impedimento em relação ao imóvel, dívida de PTU, dívida de condomínio, tudo tem a ver com o imóvel. Você vai tirar as certidões pertinentes para verificar a situação daquele imóvel, para você poder transacionar e auxiliar o cliente da melhor forma possível. Bem, e no instrumento particular de compra e venda, Sadala, como é que a gente faz? Geralmente aquele papel assinado por uma pessoa só, às vezes nem a testemunha assina. Bem, quando você for auxiliar um cliente seu a comprar um imóvel através de instrumento particular de compra e venda, quais são os cuidados que você vai ter? Primeiro, analisar o documento que gerou a posse dele. De quem ele comprou? Quando ele comprou? Se as testemunhas assinaram o documento, não assinaram o documento, quanto tempo ele está lá nessa posse? Quais são as medidas do terreno? Quais são as medidas do terreno? Ele tem conta de água, de luz no nome dele? Ele paga IPTU? Essas contas têm no mínimo 5 anos? Quando ele assinou o contrato particular de compra e venda, ele reconheceu a firma no contrato dele? Essa firma... Existem duas formas de se reconhecer a firma: por autenticidade e por semelhança. Por semelhança, o cartório diz que uma assinatura é semelhante à outra e ela pode ser contestada. Essa assinatura ela pode ser contestada porque ela pode ser falsificada. Já a assinatura de reconhecimento por autenticidade, não. O camarada foi lá e assinou o livro.
Então, quando você estiver orientando o seu cliente, na compra e venda do imóvel, verifique essas questões no instrumento particular de compra e venda. Verifique essas questões do instrumento particular de compra e venda. O ideal é que todas as folhas desse contrato, estejam rubricadas. E na última folha, assinado pelo comprador, pelo vendedor e por duas testemunhas, identificadas com o número do CPF, para depois a gente conseguir localizar essas pessoas. Que é mais fácil se você tiver o número do CPF dessas testemunhas. Tá legal? Então vamos passar aqui para a promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda, assim como a pública, é um negócio realizado a prazo. O camarada não está pagando tudo, ele está pagando parcelado. Pô, essa casa já é minha. Não, só vai ser sua quando você terminar de pagar. Geralmente, por ser instrumento particular de compra e venda, as pessoas não exigem quitação. E aí, entre aspas, você tem um problema. Porque vamos dizer que lá no futuro você queira regularizar essa posse. Né? Você comprou o imóvel, entre aspas, financiado com quem está te vendendo por 6 anos. Né? E todo mundo sabe que a ação de uso capião, na modalidade especial, é 5 anos. Né? O imóvel tem que ter 250 metros quadrados e você não pode ter outro imóvel registrado no teu nome. Tá certo? Você tem que estar lá 5 anos. Mas esse parcelamento foi em 6 anos. Na hora que você for regularizar esse imóvel junto ao RGI, né, lavrando a ata notorial de ação de uso capião extrajudicial junto ao cartório, o camarada do cartório vai te perguntar: senhor, essa venda foi feita a prazo. Cadê o recibo de quitação? Não tem. Então, como é que eu vou saber? Como é que o senhor vai provar que o senhor pagou as prestações? Se a gente não tem o recibo de quitação. E aí, acende uma luz vermelha aí. Porque vai ter que tomar um cuidado a mais de procurar, junto aos tribunais cíveis, se há uma ação de cobrança, se há uma ação de reintegração de posse, porque o camarada deixou de pagar aquele financiamento particular. Por isso que é fundamental e de suma importância a quitação quando você termina de pagar o preço. Orienta o teu cliente, ter conhecimento, prestar para ele o melhor serviço. Tá certo? Vamos passar para o próximo tópico. Cessão de direitos. Também pode ser feita. Uma escritura particular de cessão de direitos. Pegou alguém te cedeu, né? Você pode vender através de cessão de direito também. Cessão de direitos hereditários, a mesma coisa. O imóvel foi comprado, um imóvel de posse, sempre a gente está falando de posse, foi comprado lá pelo seu pai, pela sua mãe. Logo, você herdou os direitos que ele tinha sobre aquele imóvel. E aí você vai passar esse instrumento particular para outra pessoa. Não vai ser compra e venda porque o imóvel não é seu. A posse não é sua, a posse é do seu pai e da sua mãe. Então você vai fazer uma cessão particular de direitos hereditários. Você está passando aquele direito que você tem para as outras pessoas. Passando o direito que você herdou do seu pai e da sua mãe para outras pessoas. Poxa, Santana, eu posso fazer parcelado, que nem as outras pessoas fazem? Eu corro algum risco? Não, você não corre risco nenhum. Você pode fazer. E qual é o nome desse documento, Santana? Promessa de cessão de direitos hereditários. Você está prometendo que vai vender, o cara está prometendo que vai comprar, ele dá um sinal, princípio de pagamento, começa a pagar as parcelas e no final você dá a quitação para ele daquele imóvel. Tá? O que eu tenho para falar para vocês? Nessas circunstâncias e nessas situações, o ideal é você respeitar
as seguintes situações. Ter sempre duas testemunhas, de preferência os vizinhos, do lado esquerdo e do lado direito. De preferência os vizinhos do lado direito e do lado esquerdo. Se possível for, qualifique esses vizinhos, o endereço, nome completo, qualificação completa, brasileiro, casado, autônomo, enfim, residente domiciliado na rua tal, qualifica as testemunhas, pede para assinar, se possível for, reconhece firma. Tudo isso vai servir como meio de prova para uma futura legalização desse imóvel através da ação de uso capião. E se tiver assinado já e reconhecido pelas testemunhas que aquele imóvel é seu, melhor ainda, tá certo? Então, rubricou todas as folhas, assinou a última, assinou e reconheceu a firma por autenticidade e não por semelhança. Reconheça a firma por autenticidade e não por semelhança. Ok? Feito isso, ô Sandala, o que acontece? Quando você tem um instrumento particular de compra e venda, ele é um documento celebrado entre as partes. E por ser um documento celebrado entre as partes, você fica com uma cópia, quem te vendeu fica com uma cópia, e se acontecer alguma coisa com esse documento, se rasgar, se pegar fogo, se molhar, como é que você vai provar que esse imóvel é seu? O único documento que você tinha era esse. E agora? Como é que faz? Eu oriento os corretores aqui da Remax a fazerem uma escritura declaratória de posse no cartório. Que aí você está dando publicidade a esse ato. Depois que você faz um instrumento particular de compra e venda, depois que você faz a promessa, depois que você faz a ação de direito, em qualquer um desses casos, onde a propriedade, onde o recibo é particular de compra e venda, onde o instrumento é celebrado entre o instrumento particular de compra e venda, é fundamental que você faça uma escritura declaratória de posse no cartório. Por quê? Porque você pode tirar uma segunda via se isso acontecer. Você pode tirar uma segunda via se isso acontecer. Melhor que isso ainda, é você pegar esse documento de escritura declaratória de posse, com essas mesmas testemunhas que assinaram lá a tua compra e venda, a tua promessa, ou seja, qual for o documento for, que você vá com esse documento e vá no cartório de registro de títulos e documentos. Vou repetir. Pega essa escritura declaratória de posse e vai no cartório de registro de títulos e documentos e registra esse documento lá. Você vai ter um documento duplamente reforçado e qualificado. Se alguma coisa acontecer em relação a esse documento, você pode solicitar a segunda via, tanto no cartório de ofício de notas, onde foi lavrada essa promessa de compra e venda, esse recibo particular, não, essa escritura declaratória, né? Pode ir lá tirar a segunda via, ou pode tirar a segunda via também lá no cartório de registro de títulos e documentos. Então, a gente não pretende aqui, né, nem é esse o nosso objetivo de exaurir o tema numa única palestra. Não teria como, ficaria muito cansativo, né, e isso é só para você entender um pouco mais sobre documentação imobiliária e poder prestar um serviço melhor para o teu cliente. Você entender pelo menos aquilo que você está passando para ele. Passar com convicção, passar com segurança, saber analisar aquele documento. Pede sempre uma cópia. Então, você pode me enviar, por favor, as fotos para eu poder ver?
e aí você vai analisar, vai estar escrito, se tiver escrito livro e folha, cartório é uma escritura pública. Se tiver reconhecido firma no final do contrato, se tiver escrito instrumento particular de